Ele tem tem uma coisa, duas coisas que eu não comentei semana passada, pro pessoal que gosta, e dois comentários de Roma também. Que os jornalistas lá, os vaticanistas, esses sim vaticanistas, né? A gente aqui é só curioso, né? Palpiteiro. Eles falam assim, ó, quando tiver a Proeligem do Pontífice, que é a missa que é de manhã, antes de começar o conclave, tem que ver duas coisas nos cardeais: quem cortou o cabelo e quem fez a barba, né? Cardeal que chega de cabelo cortado no conclave tá com esperanças grandes, de coisas maiores, né? Que vai aparecer ali para todo mundo ver, né? Na varanda. Então, a grande fonte dos vaticanistas ali no pré-conclave, então o conclave é dia 7, né? Na segunda terça-feira, os jornalistas vão passar nos barbeiros perguntando: viu algum cardeal cortar o cabelo aqui? Né? Então, estou esperando alguma coisa, né? E aí tem ambições maiores. E de fazer a barba, porque historicamente, né, os bispos latinos não têm barba, né? A barba é uma coisa mais dos orientais. Quanto mais o Papa, né? Se eu puxar na memória aqui, eu não lembro do último Papa latino que teve barba, né? Talvez, eu sei que São Pio V tinha, porque me veio na cabeça ele, mas teria que ir na ordem ali procurando. O Gugerotti tem barba. Então ele, acho que ele não se importaria em romper a tradição, mas se o Gugerotti aparecer com aquele cavanhaquezinho ralo dele cortado, é porque tem coisa. Olha, Fiquem de olho. É, se os vaticanistas brincam com isso, é óbvio que não é isso que vai definir um papo ou não, né? Mas do Cardeal Sá, que o pessoal pergunta, falando sério agora, né? Tem uma de chances dele. Olha, de pontos positivos que apareceram até agora, o discurso dele que foi muito reconhecido, muito aplaudido, né? Lá na congregação geral, falou muito bem, ele fala muito bem. E, e essa história desse esse rumor do Macron. Contrário a ele, talvez de fato ele tem um problema para agregar votos ali, talvez, né? Talvez essa pressão do Macron funcionou, por exemplo, né? Por um lado, o Macron foi contra ele porque ele está forte, mas por outro lado, se a pressão do Macron funcionou, ele perde votos, ele perderia votos, né? Os cardeais africanos talvez estejam mais parecidos, estejam mais perto de uma linha de continuidade do que da linha do cardeal Sarra. Então, assim, o que seria o eleitorado natural dele ali, por serem próximos, vizinhos, etc., tá, em realidades parecidas, mas é aquela coisa que a gente comenta, né? Formar blocos homogêneos só por regiões não dá muito certo, não fecha muito. você sabe quantos cardeais africanos estão nesse conclave ou não? Sei, sei porque eu tenho anotado aqui. Tenho com África 16, né? Agora que eram 17, agora que o cardeal Indioe lá do Quênia não vai mais, são 16. Então dos eleitores dá uns 12% aí, né? Num conclave apertado, né? Pode fazer a diferença. Mas eles sozinhos, né? A Europa tem 61, né? A Europa ainda é bastante coisa, né? Tem o quê? 61 dá o quê? 40%? 46%, 45%. 46%, quase metade, né? É É, bastante. bastante. Vai ficar em torno dos trabalhos que eles vão fazer, né? É, não. Tem uma coisa, né? Por exemplo, o cardeal Prevost, né? Ele é americano, de nascimento. Mas ele nunca ficou nos Estados Unidos. Ele ficou muito tempo no Peru e foi para a Cúria. A cabeça dele de votante é de americano ou é de italiano? Ou é de latino? Porque morou aqui no Peru. Tem um pouco isso também, né? Às vezes só bater onde nasceu, né? Às vezes não. Por exemplo, os canadenses, cardeais canadenses. É francófono ou é anglófono? Faz diferença também. É outro jeito de pensar, né? Se eu não me engano, tem três canadenses. Os dois que são de fato cardeais no Canadá, trabalham no Canadá, são francófonos. E o terceiro trabalha na Cúria. Então eles não têm cabeça de americano, né? Não adianta pensar o Canadá como diria o Trump, o 51º estado. Não vai ser assim, porque eles são diferentes. Tem que olhar caso a caso, né?
Uma coisa interessante, aproveitando, né, de blocos, isso saiu em vários veículos também, que tem 4 frentes de preocupação nas discussões das congregações, né? Eu anotei até aqui. Então tem e não é que assim, tem um grupo de cardeais que só quer saber desse tema, outro grupo de cardeais que só quer saber daquele tema. Não, são os 4 temas e que tem cardeais mais ou menos preocupados um a um com cada um desses temas aí, né? Mas que a conversa se divide nisso. Então tem o tema da moral, né, que se pede mais clareza, menos improviso, né, menos decisões, emendas piores que o soneto para as coisas, né? O caso claro da fidúcia súplicas, que é um documento absolutamente desastrado, e aí para consertar, né, se viu uma revolta dos bispos do mundo, para conserto ficou mais esquisito ainda, enfim. Aquela coisa de. O pessoal falava muito, né? Saiu uma frase do Papa Francisco na mídia. Aí era distorcida. Aí todo mundo ia lá e explicava: não, gente, não foi isso que o Papa Francisco quis dizer, distorcer as palavras dele. Depois de uns 5 anos de pontificado, alguém virou e falou assim: mas gente, espera aí, tudo que ele fala é distorcido? Que tal ele começar a falar coisas que não dão margem à distorção, né? Porque tinha esse problema, né? Ah, quem sou eu para julgar? Enfim, não vou ficar agora também levantando os problemas do Papa Francisco, já o professor Joatas aí deu uma aula, recomendo, vejam em vez de especular sobre o conclave, vão ver a aula que o professor Joatas deu aí ontem no podcast com o professor Marcelo. Então tem essa linha da moral, né, que pede um pouco mais de clareza, uma linha da governança, que se pede mais competência, ou seja, mais gente, menos gente amigo de amigo e mais gente preparada para os cargos em Uma si. gestão, digamos, mais técnica, entre aspas. É, é, é. Nossa, tem nomes. Bom, enfim. É, uma linha do lado jurídico, né? Isso é uma coisa que me lembrem de fazer quando eu terminar falar essas 4 coisas, falar do Cardeal Pell. Me lembrem disso. Porque senão eu vou esquecer. Tem a linha jurídica, porque se diz que o Vaticano, com o passar do tempo, abandonou um pouco do seu. Não é nem só da prática jurídica, do ordenamento jurídico enquanto prática do direito, mas mesmo a justiça no sentido de ser uma caridade ordenada, de dar a cada um o que é necessário. Então, não entendo só o jurídico como retomar a assinatura apostólica, que parece que está abandonada, retomar os consultores todos que tem para revisar as leis antes de serem publicadas. Quer dizer, a própria Traditionis Custódia é um documento que juridicamente é muito frágil, aquela enormidade de motos próprios, né? Nenhum papa publicou tantos motos próprios quanto o Papa Francisco. Isso vai minando um pouco da solidez jurídica que tem que ter ali, né, para governar. E ainda estou falando de governo de um país, como é o Vaticano, mas do governo da Igreja, né? A justiça está a serviço do governo da Igreja, né? Então, acusações de compra de promotores, de julgamentos viciados. No julgamento do Cardeal Bettil, a lei mudou 3, 4 vezes ali no meio. Tivemos alguns casos de abuso que não foram bem, bem combatidos, né? O professor Joatas usou uma expressão muito boa, né? Ele protegeu, o pontificado passado protegeu pessoas más e afastou adversários bons, né? É possível você ter um adversário que, tudo bem, pense diferente de você, mas que você veja ele ali como alguém digno, que se possa conversar e etc. Né? Não foi muito isso que o passado fez, assim como protegeu gente muito ruim. Aqui eu falo muito do padre Hopnick, né? Autor dos mosaicos terríveis aí pelo mundo, né? Que é padre em expressão o que os americanos usam, né? Priest in good standing, quer dizer, tá como padre aí, não aconteceu nada com ele, inacreditável. Então tem uma linha dessa jurídica, né? De reordenar a parte jurídica do Vaticano, e tem uma frente que eles chamam de eclesiológica, que demonstra um certo cansaço com essa coisa de caminho sinodal, né? Tudo fazer um comitê, tudo fazer uma reunião, a reunião da reunião, o comitê do comitê do comitê, né? Eu lembro, em Nilo Tempore, eu participei do sínodo arquidiocesano aqui de São Paulo, cheguei aí em umas reuniões, etc. E aí tinha um padre conhecido, respeitado, com trânsito na Cúria, que estava no meu grupo ali. Um padre muito bom,
muito piedoso, enfim. E aí tinha que dizer ali o que estava bom, o que estava ruim na diocese, enfim, esse processo sinodal é meio isso, né? As pessoas vão falando ali o que elas pensam e o que for aparecendo muitas vezes é porque é um problema, então vamos tomar conta. E ele, quando começou, assim, quando era para falar, minha esposa era a secretária do grupo. Ela estava com o caderninho para anotar. Esse padre falou assim: ó, anota aí, primeira coisa, é menos reunião. É muita reunião. Mas não consigo ser padre, não consigo fazer minhas coisas na paróquia. Toda semana eu tenho que parar, largar lá para vir para uma reunião, não sei aonde. Vai na Nossa Senhora de Fátima, vai não sei aonde. É muita reunião. E de fato, né, parece que essa é a mesma sensação quando a gente lê essas informações que vêm das congregações gerais. E, nossa, gente, é a preparação para o sínodo. Aí tem o sínodo, aí tem o pós-sínodo, aí tem o documento pós-sinodal, aí tem a aplicação do sínodo nas dioceses. Cansa, né? Deixa o bispo tocar a diocese dele lá do jeito que ele acha que tem que tocar. Então tem essa outra frente aí. Então aparentemente são essas 4 grandes preocupações que, bom, só tiveram 3, 4 dias de congregações gerais, tem mais uma semana. Pode emergir outros temas, enfim, mas por enquanto é um pouco isso, né? Pediu para você lembrar do Cardeal Pell. O Cardeal Pell é uma história interessante. O Cardeal Pell é um cardeal australiano, um homem, uma figura muito imponente. Ele tinha assim 2 metros de altura. Ele era um homem de confiança do Papa Bento XVI e sempre foi um homem muito respeitado. E aí coube para ele lá dar uma organizada nas finanças, né, do Vaticano. Ele foi lá para o Secretariado da Economia, algum nome assim. E ele estava lá organizando um pouco a casa, eis que surge uma denúncia de abuso contra ele lá na Austrália. E ele teve que voltar para a Austrália e foi julgado e condenado. Uma denúncia absolutamente irrazoável, não fazia o menor sentido, claramente uma armação. E ele chegou a ficar preso, né? Numa cela, num cubículo, por mais de ano, assim. Eu não sei se chegou a 2 anos ou mais, mas ele ficou preso por um bom tempo. Um cardeal, é um príncipe da igreja, até que conseguiram, em alguma instância superior, alguém de bom senso analisou aquilo e viu que não fazia sentido nenhum. E ele foi absolutamente inocentado, livre, etc. E aí ele voltou para Roma. Ele voltou para Roma e já como emérito, enfim, não trabalhou, mas aí ele teve um problema de saúde, uma coisa meio simples, eu não vou lembrar agora o que era. Estou chutando aqui, que seja um apendicite, uma coisa assim. Foi se operar, ou era uma coisa de rotina, uma prevenção, uma coisa assim, não era nada muito grave. Teve uma hemorragia e morreu na cirurgia, né? Então, para os teóricos da conspiração aí, um prato cheio, pensem o que quiserem aí. Bom, corta, essa é a história do Cardeal Pell. Em paralelo a isso, um vaticanista, esse sim vaticanista de boa fama, Sandro Magister, publicou um memorando, né, chamava Memorando Demos. Era uma lista, né, uma radiografia da igreja, daquele momento da igreja. E é muito bom, muito bem. Então procurem aí, Memorando Demos, Sandro Magister, ele traduziu em todas as línguas. A coisa foi feita, claro, a gente pode ler, mas a coisa foi feita para os cardeais lerem. Então aquilo lá estava escrito assim, olha, é para todo mundo que se interesse, mas direcionado especialmente aos cardeais, para que eles saibam qual é o estado da igreja, né? Então, aqueles que reclamaram, que a gente falou, que estava um pouco de bagunça no Vaticano, etc., leiam o Memorando Demos, né? É Demos de povo em grego, não é Demos de demônio, né? Pelo amor de Deus. E aí lá fala um pouco dessas frentes que a gente comentou aqui, né? Fala um pouco dessas perseguições injustas, fala um pouco do Estado jurídico, e aí, curiosamente, dá detalhes riquíssimos sobre as finanças do Vaticano, dos problemas que tem nas finanças, mas era anônimo, ninguém sabia quem era. Quando o Cardeal Pell morreu, o Sandro Magister falou, olha, eu tinha autorização para dizer, caso ele morresse em algum momento, que o Cardeal Pell era o autor do Memorando Deus, né? Então, é um cardeal que teve trânsito na Cúria durante muito tempo, é um homem respeitadíssimo, viveu, podemos chamar ele de confessor, né? Se um dia ele for aí levado aos altares, né? Seria cardeal George Pell de Melbourne, né? Ou cardeal George Pell de Sydney, confessor, bispo e confessor, né? Porque foi perseguido, com certeza perseguido pela fé, a prisão dele foi uma armação esdrúxula,
E depois ele fez essa radiografia muito interessante. Então, pesquisem aí depois. Não sei se é memorando, carta. Se colocar Demos, Sandro Magister, já vão encontrar. É muito bom, vale ler. Tem lá, joga no tradutor e leiam. É um pouco aquilo que a Cúria está tendo que lidar agora, né? Aparentemente, o que tem saído aqui não estão romantizando muito, sabe? Não tem muito essa coisa de o legado do Papa Francisco, sabe? Cada vez menos eu vejo algo que me leve a crer que nós teremos o Francisco II. Eu acho que não. Acho que é um caminho de, não, gente, olha, bola no chão, pacificar, arrumar a casa, menos falar o que a mídia quer ouvir e vamos ter um pouco mais de clareza. Eu fico lembrando daquela frase do Cardeal Dolan, que a gente comentou semana passada, ela me pareceu bem certeira, né? O coração morno, o coração quente do Papa Francisco, com clareza doutrinal e respeito à história da igreja, né? Talvez a gente veja uma coisa nessa linha. O Parolin, falta um pouco de tudo aí para ele, mas ele tem ele não é excelente em nenhum dos três, mas ele poderia cumprir com os três, né? Não só ele, claro, tem outros, né? Eu estou dizendo ele porque ele parece ser o favorito. Uma coisa que pesa contra o Parolin, lembrei agora, o jornal Libero, né? O nosso amigo Alexandre me mandou hoje. Deixa eu pegar o nome do jornal exatamente. Libero. Jornal Libero de hoje, edição de hoje, 30 de abril. A manchete do jornal é Parolin entra Papa. Quer dizer, eu não sei se. Eu tô mandando. Acabei de mandar pro Gabriel aí a foto, se ele quiser colocar. Eu não sei se quem fez a manchete é amigo ou inimigo do Parolin, né? Porque essa é o começo do ditado, né? Parolin entra Papa. Portanto, né? Vai sair cardeal. É uma manchete que saiu no jornal hoje, lá na Itália. O Gabriel, coloca as perguntas aí. O primeiro que me fez rir, o pessoal quer saber como que tá a chapa Dom Rodrigo Frei Thiago na disputa. Que maldade. Bom, mas nós estamos com eles, né? Nós somos sede vacantistas agora também, né? Então estamos unidos aí. Até semana que vem, estamos unidos. Essa é uma outra coisa que se fala muito, né? Se o conclave vai ser rápido ou devagar, né? Vamos ver aí. Bom, colocar aqui o superchat maior valor. Ficaria feliz se o próximo Santo Padre fosse anunciado no dia 13 de maio. Seria um grande sinal de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Pro Papa ser anunciado dia 13 de maio, nós teríamos que ter uma votação no dia 7, aí 4 no dia 8, 5. Mais 4 no dia 9, 9. Pulo dia 10, aí dia 11, 12, mais 8 votações, dariam 17. Mais que fosse na primeira do dia 13, 18 votações. Chegar a ter 18 votações. Improvável. Aí vai sair o cardeal da Mongólia lá. Mas seria bom, seria de fato bonito, mas assim, de toda forma, maio é o mês mariano. Qualquer dia que sair, qualquer dia que vier tá bom. Vamos rezar, temos que rezar, isso é muito importante, né? Essa sobre Dom Arani a gente já respondeu. Eu acho, mas... O João Pedro pergunta: boa noite, o que acham sobre o cardeal maltense Mário Greco? Dado o cargo alto dele na Cúria, ele não entraria como espécie de Dark Horse nesse conclave? Eu sou cético. Ele se posicionou muito fortemente durante o papado do Papa Francisco, né? Ele está naquela... Ele é o secretário-geral do sínodo dos bispos, né? Que é o responsável pelo sínodo da sinodalidade lá. Eu acho que ele ficou muito vinculado a isso. Ele vai defender essa agenda sinodal que está cansativa. Eu não vejo ele com muita chance, não. Pode ser, né? Acabei de garantir a eleição dele, né? Mas enfim, a princípio eu não vejo, não. Tá? Eu acho que ele tem uma pauta moral complexa. Tá? Não vou falar mais nada, porque senão também... Pode dizer o mínimo. Finalmente pego uma live do Marcelo, acompanho você desde as aulas em vídeo da mão fora. O que o professor Orlando falaria desse conclave? Renan, obrigado pelo apoio.
Aí tal, já faz um bom tempo já, né? Eu lembro do professor Nando comentando em 2005, já se faz 20 anos, né? As análises deles eram muito ricas, né? Então ele já puxava a memória dos conclaves que ele estudou, do Pio XI, Pio XII, ou até antes, né? E aí tentava fazer pontes, analogias com o eventual conclave de 2005. Quando eu conversei bem com ele, ainda o Papa João Paulo II ainda não tinha falecido, né? Mas ele acreditava, viu, que o Papa Ratzinger pudesse ser eleito. Isso eu me lembro dele ter comentado, sim. Mas as análises dele eram muito divertidas, extremamente ricas, né? Eu tenho muita saudade mesmo. Eu já ouvi, eu não sei se é verdade, talvez o professor Marcelo que vai saber, enfim. Mas acho que quando saiu o Ac Reverendissimum Dominum, Joseph, não, Cardinale Sacra Ecclesia Romana, Ratzinger, o professor Orlando corria, né? Corria gritando, ganhou o Ratzinger, ganhou o Ratzinger. Ele ficou muito feliz, tinha muita esperança, né? Não, ficou muito feliz, ele tinha muita esperança no Papa Ratzinger mesmo. Bom, aqui, o Marcelo, o Pedro ainda está no trabalho dele, já vai dar 4h10 da noite, acho que a gente pode liberar ele, né? Não, vocês que sabem aí, se tiver alguma coisa aí para comentar. Não, só mais as últimas perguntas aí. Se tiver mais perguntas, vamos lá. É que tem bastante ainda. Tem perguntando sobre a relação do Parolin com o escândalo de Londres. Eu não sei detalhar, mas eu sei que tem, tá? O cardeal Bettil meio que respondia para o Parolin nesse escândalo de Londres, se eu não me engano. E aí até por isso que agora ele ficou meio inimigo do Parolin, o Bettil ficou muito magoado, obviamente, com essa história toda. É uma história. Alguém vai precisar escrever um livro sobre isso daí, sabe? Ainda mais se o Parolin ficar papa, né? Aliás, bem lembrado. Isso é uma coisa que os governos todos são muito acostumados a fazer. Quando não fazem, é uma vergonha muito grande. Que é fazer o que se fala em inglês de background check, né? Ou seja, quando você vai escolher alguém para um cargo importante, um ministério, uma embaixada, alguma coisa, o próprio governo tem meios ali de checar o histórico da pessoa para ver se não tem nenhuma mancha ali, nenhum escândalo por trás. Então, qualquer cardeal que tiver assim, algum problema, um escândalo financeiro na própria diocese, um acobertamento, foi muito próximo de algum bispo que foi pego fazendo alguma coisa errada, diminui bem as chances. Eles fazem também esse background check lá. Né? É muito vergonhoso, né? Eu acho que teve no governo. Foi o governo do Bolsonaro que teve, sei lá, uma sequência de 3 ministros da educação que tinham mentido no currículo, sabe? Uma coisa assim. Tem que fazer, tem que olhar antes ali o que o sujeito tem. Então, assim, essa questão paira por trás do Parolin, porque qual será o real vínculo aí? Como o Parolin era, entre aspas, muitas aspas, só um secretário de Estado, e era só um problema ali do Vaticano, a coisa ficou restrita aos círculos ligados à igreja. Se ele virar papa, será que tinha mais alguma coisa ali que pode estourar? Será que isso pode, se ele perceber que está indo para você, ó, pessoal, só tem um problema aqui, vão vasculhar a minha vida e vão encontrar esse problema. Estou especulando absolutamente aqui. Melhor que não seja eu, pelo bem aqui da igreja, num escândalo que não precisamos enfrentar nesse momento. Pode ser. Especulação absoluta aqui, mas eu sei que há digitais dele na história, né, da coisa de novo. Mas eu de fato não sei os detalhes. Bom, aqui o Pablo mandou R$10, perguntando se o papado de Francisco foi ruim. Como você recomendou a live do professor Joatas, eu acho que a recomendação ele lá veio descobrir. Ao Joatas, né? Eu recomendo que assista a live do professor Joatas, eu concordo com ele. Aí aqui também estão perguntando, a maçonaria já tramou contra a igreja em época de conclave, aí falar para fazer a recomendação do livro. Tem um cupom Caravelas, que dá mais 10% de desconto. O QR Code está na tela e o link está na descrição para o site da Flos Carmelli. Para vocês que têm muita dificuldade com o livro
quando chega numa parte, é uma parte essencial, né, do tema do livro, que é ler o livro, né? Tem gente que só compra, né? Tem que ler também. O livro não é muito grande, tá? É uma leitura muito agradável, né? Recomendo mesmo, tá? Livro tem uma passagem divertidíssima quando eu esqueci o nome do Monsenhor, vai visitar o Benelli em Florença e vai almoçar com o cardeal Benelli no palácio do bispo, que é muito bom, é muito engraçado. É muito bom. Vale ler. Padre Murr é muito divertido, muito espirituoso, mesmo contando um momento grave aí da história da igreja. Pedro, o pessoal também sempre pergunta onde te encontra, seu trabalho, se quiser falar um pouco das suas aulas no YouTube da Floss. Não me encontro em lugar nenhum. Não, encontra sim, tá lá no canal da Floss Carmelli. Tá cheio de aula dele lá. Tem umas aulas minhas lá que o pessoal gravou lá e acabou. Até nos Isso, o Sr. Mário Marini. Floss Carmelli Vídeos. Tem as aulas do Pedro lá. Então, no canal do Floss Carmelli tem as minhas aulas. Mas fora isso, gente, sou só um pai de família curioso, assim, só gosto do assunto, já li bastante, mas não sou jornalista, não sou especialista. Meu Instagram só tem foto de criança e de comida. Acho que vocês vão achar mais coisas de mim no LinkedIn. Não vão. Fiquei feliz aí com o pessoal que se interessou, etc. Mas eu sou meio bicho do mato aqui. Aqui o assunto é muito legal, muito divertido, né? De comentar, tem muitas nuances, né? Mistura uma coisa que a gente ama, que é a igreja e a religião, com aspectos, né? Mais naturais do que sobrenaturais, que é essas disputas, esses arranjos, etc., né? A análise da igreja é um momento único, então tudo isso sempre me interessou e tal, mas eu mesmo, eu trabalho normal, sou casado, tenho filho para criar, e dou aulas de catecismo aí no Colégio São Mauro também, quando consigo aí ajudar o pessoal, né? Aí, ó, meu amigo Christian mandou, podemos fazer uma cobertura do conclave todo dia, canal Caravelas e Pedro Dinho. Eu falei para os dois irem para Roma, mas eles não botaram minha ideia para frente, não. Christian, me procura, eu vou passar o telefone da minha esposa, você conta para ela a sua ideia. Aí você me chama para ver a reação. Pede todo dia para liberar o homem para ir para Roma. Quero só ver. Não, brincadeira. Não, eu acho que o conclave também, assim, todo dia do conclave, eu duvido muito que o conclave passe do segundo dia. Eu acho que na semana que vem a gente vai estar aqui de novo, né? No dia 7. Vai. Dia que começar o conclave. E aí eu acho que dia 8, se a gente marcar 8 ou 9, já teremos papo. Aproveita e deixa aí nos comentários se vocês preferem que a quarta que vem, da abertura do conclave, seja presencial ou de forma remota. E depois o conclave também aí vai ter de forma presencial para comentar sobre a eleição do novo Papa, claro. Bom, é isso então, professor Marcelo, dá as honras do encerramento. Então, agradeço aí bastante a presença aí do Pedro, muito obrigado aí pela sua boa vontade, pegamos hoje aí 2 horas você, véspera de feriado, mas muito obrigado aí pela sua disposição, pelos seus esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre muito divertido, muito gostoso conversar dos assuntos que a gente gosta bastante e recomendo a todos aí seguirem em oração, em sacrifício também, é um momento propício para isso, para que seja... deu muita polêmica a questão do Espírito Santo, né? Veja, a gente não falou que o Espírito Santo não age no conclave, a gente só falou que ele não escolhe o Papa, né? Ele vai agir na medida em que nós rezarmos e oferecermos nosso sacrifício para isso, para que seja escolhido o melhor Papa possível, que não seja escolhido o Papa que nós merecemos, né? Que seja escolhido um Papa santo para a nossa igreja. Tá? Acho que é isso. Muito obrigado a todos aí. Salve Maria. Até mais, gente. Salve Maria. Fiquem com Deus. Até mais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo
e outro corte. Muito obrigado pela atenção.